Olá, seja bem-vindo novamente. Sou o Fabrício e vamos dar continuidade então aos nossos módulos do curso de LGPD. Agora nós vamos falar de um tema que é muito discutido e muito importante quando você precisa manter alguns dados, seja para pesquisa, seja para estatísticas, que é a anonimização de dados. É um recurso normalmente técnico, porque manualmente fica muito complexo de você fazer, mas nada impede de ser feito de forma manual, em documentos físicos, mas é uma técnica muito mais utilizada em base de dados. Tá? Pode ser uma planilha ou pode ser um banco de dados, que é aquele recurso tecnológico que suporta o armazenamento de informações, de dados para as aplicações, para o sistema ERP, para o sistema de CRM, para o sistema de WMS, para o sistema de e-commerce, enfim, para qualquer sistema que você tenha na sua empresa ou que o seu cliente tenha na empresa dele. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, a anonimização. Bem, o que é então a anonimização de dados? A anonimização de dados, ela é você tirar o vínculo daquele dado de uma pessoa. Então você deixa de conseguir chegar até o titular, mesmo que você tenha alguns dados pessoais. Por quê? Porque se você pegar aquele dado ou a combinação dos dados pessoais que estão naquela base, você não consegue identificar mais o titular. Eu não consigo mais chegar no titular. Então você não consegue reconstruir o caminho para o titular original. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, um CEP, mas quantas pessoas moram naquele CEP? Então, eu não consigo chegar em quem é o titular. Eu tenho o sexo, é masculino, é feminino, mas quantas mulheres existem? Quantos homens existem? Eu tenho uma rua. Tá, mas naquela rua moram muitas pessoas. Então, eu não consigo chegar até o titular. Então, perceba que a anonimização é quando você tira a identificação, tira o vínculo daquele dado, daqueles dados pessoais do titular. Lembrando que não é uma exigência da lei que os dados sejam anonimizados. O que é anonimização? É uma técnica permitida, validada, autorizada, como uma técnica onde você tira a Lei Geral de Proteção de Dados como vinculada, como aplicável. Por quê? Porque se eu não tenho um titular, a lei não se aplica mais. Então eu deixo de ter a LGPD aplicada àquela base de dados porque eu não tenho um titular ali. Eu não consigo chegar até um titular. Então perceba aplicações para isso. Quando você precisa de dados de pesquisa para um produto, para um serviço, quando você precisa de ter uma base de dados para uma tomada de decisão, mas que não importa ou existe risco e até mesmo pode não ser autorizado, ou seja, não ter uma finalidade adequada para que você armazene aqueles dados daqueles titulares. Vamos agora ver um exemplo prático de aplicação da anonimização de dados. Imagine que você tenha, então, deixa eu vir para o outro cantinho aqui para não atrapalhar, a Gisele. Vamos imaginar que a Gisele, ela é gênero feminino, nacionalidade brasileira, ela é advogada e ela tem um código na OAB de São Paulo, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Código fictício, obviamente. Tá? Claro que aqui eu tenho dados do titular. Eu consigo chegar até a Gisele. Então, se eu utilizar, por exemplo, o código da OAB da Gisele, eu chego até ela. Né? Então, eu tenho uma combinação de dados pessoais a qual eu chego até a Gisele e sei que esses dados são da Gisele. Eu sei que ela é advogada, eu sei que ela é brasileira. Eu posso ter até outros dados, como endereço, CPF, RG, CNH, outros dados no cadastro da Gisele. Imagine, então, que eu faça uma movimentação nesse sentido. Eu pego os dados da Gisele, agora eu vou precisar ir para o outro lado, no lugar da Gisele, e eu tiro as informações a quais eu consiga chegar até a Gisele. Então,
perceba que eu tirei o código e o nome. Por quê? Pelo nome eu consigo saber, porque tem nome e sobrenome. Caso não tenha um homônimo, eu chego até a Gisele, e mesmo que existam, fica muito mais fácil de eu chegar em quem é aquela Gisele. E o código da OAB, porque esse código ele é único. Esse código não tem outra Gisele com o mesmo código. Isso significa que o nome e o código, eles me levam até a Gisele Caver. Se eu tirar do cadastro, da minha base de dados, o nome e o código da Gisele, da OAB, perceba que eu vou ter quais dados? Eu vou ter o gênero, feminino, eu vou ter a nacionalidade, que é brasileira, e eu vou ter a profissão, que é advogada. E aí vem a pergunta, vem a provocação. Quantas advogadas nós temos no Brasil? Eu chego até a Gisele, ou eu chego a qualquer titular tendo essas 3 informações? Não, eu não chego mais. Então, este dado está agora anonimizado. Então, se eu tinha esta base de dados e eu passei a ter esta base, ou seja, eu excluir os nomes e eu excluir os códigos da OAB, eu passo a ter um dado anonimizado. Mas, Fabrício, para que eu teria esse dado? Pesquisas, para você utilizar para tomada de decisão, para propagandas direcionadas naquela região, para estatísticas. Então, todas essas informações, elas podem ser usadas corporativamente para tomadas de decisão sem que a LGPD se aplique, porque eu não tenho mais titular aqui. Então, vamos supor que além desses dados eu tivesse a cidade, eu tivesse o estado, poderia ter o bairro, né? Poderia ter até uma região geográfica da cidade. O que isso significa? Que se eu quero, por exemplo, instalar um outdoor de uma propaganda do meu software de advocacia. Então eu tenho um produto que eu quero fazer uma propaganda. Eu poderia pegar esses dados, que não tem nenhum titular, eu não chego a nenhum titular, e analisar em qual região da cidade existem mais advogados. E eu posso ir lá e mandar instalar aquele outdoor naquela região. Isso vale para qualquer tipo de negócio. É só um exemplo, porque aqui é uma advogada que nós estamos usando como uma referência. E eu não chego até... Eu não sei quem são as advogadas que trabalham naquela região, naquela rua, naquele bairro. Porque eu não tenho essa informação mais. Porque o dado está anonimizado. Então veja que se uma empresa tem esse tipo de dado para essas tomadas de decisões, como propagandas, como avaliação demográfica, geográfica, pesquisas e etc., ele não necessariamente precisa ter. Inclusive, a finalidade, ela pode ser questionada pela NPD. Para que você tem a OAB e o nome do advogado para você poder tomar decisão aonde você instala um outdoor? Né? Você não precisa ter esses dados. Tá? Então, isto é anonimização. Legal, né? Então é uma técnica muito utilizada e que, obviamente, em projetos de adequação, é uma técnica que vem para a mesa, dependendo da possibilidade. Muito comum em área de marketing, muito comum em área de comunicação, tá? Onde você não necessita de saber quem são os titulares. Você precisa, e P&D também, tá? Pesquisa e desenvolvimento. Porque você precisa saber o público-alvo. Você não precisa saber quem são as pessoas que estão naquele público-alvo, os titulares. Você precisa saber que na região sul da cidade existem 30% da população são mulheres entre 25 e 40 anos, casadas, com renda acima de tanto. É isso que você precisa para ir lá e lançar um produto naquela região, para abrir uma loja. Aonde que eu abro um supermercado? Aonde eu abro uma loja de roupas femininas? Aonde eu abro uma loja de lingerie? Aonde eu posso abrir uma loja de pesca, produtos de pesca? Então eu quero, meu público vão ser homens entre 18 e 40 anos, com uma renda X. Então eu consigo ter essas informações para tomada de decisão sem precisar saber quem são esses homens, com essa idade, o CPF, o nome, o endereço que moram naquela região. Basta eu saber a quantidade, a estatística, o percentual de pessoas que têm aquela característica que eu preciso para desenvolver o meu produto, o meu serviço ou para fazer uma propaganda direcionada. Ok? Então essa é a aplicação da anonimização. Você retira a aplicação da LGPD uma vez que você não tem mais como chegar até o titular.
Um outro mecanismo que nós temos é a pseudo-anonimização. O que é a pseudo-anonimização? Os elementos de identificação eles são encriptados de uma forma que os dados individualmente eles perdem a capacidade de serem vinculados a um titular, a uma pessoa. Mas o controlador, se ele associar dois ou mais desses dados, eles chegam até o titular novamente. Fabrício, mas não entendi. E a LGPD se aplica? Se aplica. Tá, então se a LGPD se aplica e eu vou ter um trabalho de separar esses dados, para que eu vou fazer isso? Bem, eu vou te explicar o porquê você pode fazer isso. Por que essa técnica também ela é muito útil? Porque imagine que você não possa ficar sem os dados do titular, tá? Que os dados do titular sejam importantes para você. Então nós temos aqui novamente a Gisele, né? Então a Gisele, feminina, brasileira, advogada e com código da OAB. Imagine que você tem um software de advocacia, um software de direito, um software jurídico, aonde você tem um time de suporte. E os advogados ligam, acionam esse time para suporte técnico. Ou você tem um time de vendas, e esses advogados ligam, esses escritórios ligam até seu time de vendas para fazer a aquisição do produto, ou aumentar a capacidade, os módulos, enfim, para ter um suporte técnico, tá? Um suporte de vendas. Então, você tem que ter os dados dos seus clientes, né? Você não pode deixar de ter os dados do seu cliente, que ele vai entrar em contato pedindo suporte. Como é que você vai saber se ele é um cliente ou não? E aí pode entrar a pseudo-anonimização. Imagine que você terceirize este serviço. Tá? O que você pode vir a fazer? Você pode separar em dois bancos de dados os dados do titular, de forma a, em um dos bancos, você ter informações que não levem ao titular. Então eu posso ter o gênero, nacionalidade, profissão e um código. E esse código ele pode dizer para quem está acessando esses dados que tipo de software essa pessoa comprou, se está ativo ou não o contrato de suporte, se ela pode abrir um chamado ou não, uma série de informações, sem que a pessoa que está ligando ela tenha dados pessoais daquele seu cliente. E internamente na sua empresa, você pode ter um segundo banco de dados, aonde este código, este identificador, ele sim está vinculado aos dados pessoais. Com ele sim você chega até a Gisele e até o código da OAB dela. Ok, Fabrício, entendi que dá para fazer essa divisão, mas fala um pouco mais da aplicação. Veja como a gente aplicaria isso. Imagine que aqui você tem uma empresa terceira, uma empresa de call center que você terceirizou. Então você não precisa passar para essa empresa de call center que o seu cliente vai ligar para pedir suporte o nome, a OAB da Gisele, o CPF, o RG, a CNH, a foto do contrato, valores, nada. O que em um modelo tradicional estaria tudo num único banco de dados, estaria tudo numa única tabela, num único cadastro, você separa. E para que você separa se a LGPD continua se aplicando? Para que você aumente a segurança. Esse cara aqui, esse call center, por exemplo, se você terceiriza esse tipo de serviço, ele é um operador. E você é o controlador. Então, como que você dá autonomia para o seu operador para que ele execute a atividade dele, para que ele possa trabalhar, ou seja, prestar suporte para os seus clientes, e ao mesmo tempo você eleve o nível de segurança e o nível de privacidade? Pseudo-anonimização. Então, claro que você vai conseguir chegar na Gisele, porque você tem um código identificador aqui, que é o mesmo código identificador aqui. Se eu juntar os dois, eu chego até a Gisele. Mas a empresa terceira não tem acesso a esse segundo banco de dados. Só você, controlador, tem acesso a esse segundo banco de dados. Então, essa é a pseudo-anonimização. Você continua tendo a LGPD aplicada, mas você coloca uma camada de segurança, uma camada de privacidade adicional, aonde você trata de forma separada dados e principalmente se você tiver dados sensíveis. Se por alguma razão o seu software tratar, um software da área de saúde, você tratar dados sensíveis, você pode manter esses dados
também no banco de dados que fica restrito à sua operação interna, e para os terceiros que você contrata, você entregar apenas um banco de dados com o mínimo de dado pessoal possível. Mesmo que você tenha que colocar algum dado pessoal aqui que chegue até a Gisele, mas não todos. Você pode separar. Tá, mas para o meu cliente abrir um chamado, eu preciso do CPF dele. Ok, você até pode colocar o CPF aqui. Com o CPF a pessoa chega até a Gisele. Mas aí você não precisa colocar o AB, você não precisa colocar o endereço, você não precisa colocar o contrato, o valor que ela paga de contrato, você não precisa colocar nenhuma outra informação que não seja necessário para esse suporte técnico. Entendeu? Essa é a pseudo-anonimização. Então, reforçando, anonimização, eu não chego até o titular e a LGPD por isso não se aplica. Pseudo-anonimização, eu anonimizo parcialmente, mas a LGPD continua se aplicando porque eu consigo chegar até o titular, eu consigo saber quem é o titular daquele dado, mas é um bom método para elevar, para aumentar a segurança, para que você coloque na mão, principalmente de operadores, apenas dados que são necessários. Bacana? Então vamos agora ver um contraponto disso. Existe uma pesquisa, e é importante de compartilhar isso com você, que diz que nós conseguimos identificar, né, ou retornar ao titular, conseguir buscar quem é o titular quando nós temos 15 atributos. A partir de 15 atributos, 99,98% das pessoas do mundo elas podem ser reidentificadas. Então, pense o seguinte, se eu pegar 15 atributos, se eu tiver uma base de dados com 15 atributos, eu chego a qualquer pessoa do planeta. Tá? Claro, 15 atributos daquela pessoa, né? Atributos como a profissão, cidade natal, endereço ou bairro, cidade, sabe? Então, 15. Não são 15 específicos, mas são 15 atributos demográficos. Eu chego a qualquer pessoa do planeta. O que isso quer dizer? Que a anonimização ela poderia ser desfeita, tá? Ela poderia ser desfeita. Por mais que hoje a LGPD considere a anonimização como algo válido e que não é possível voltar até o titular. Legal? Por que eu trouxe isso aqui? Apenas como uma ressalva, apenas como um ponto de atenção. Se uma coisa é o compliance LGPD, uma coisa é você estar aderente à LGPD, outra coisa é a sua responsabilidade como empresa, a sua ética como empresa, tá? E a sua consideração com a privacidade de dados dos clientes, fornecedores e parceiros e colaboradores. Se existe como voltar os dados e você trata dados pessoais extremamente sensíveis, cuidado. Só tome um cuidado, porque você pode acabar achando que aqueles dados não podem identificar um titular e se alguém roubar a sua base de dados e nela tiver 15 atributos, por exemplo, é possível sim saber quem são aqueles titulares. Tá? Entendo que é algo complexo, é algo que é difícil de aplicar, tem que ter muita habilidade, um volume de dados muito grande, que são 15 atributos, que não são poucos, mas é só para você saber que existem questionamentos sobre o método de anonimização quando a base de dados tem 15 atributos demográficos lá. Você conseguiria voltar e descobrir quem são aquelas pessoas, que na verdade 99,98% da população mundial é possível de descobrir com esses 15 atributos. Tá? Então, só para você ter um cuidado, mas para que a gente encerre aqui o módulo, o recado é: use a anonimização, use a pseudonimização, são métodos excelentes, são métodos fantásticos para que você possa elevar o nível de segurança, para que você possa demonstrar maturidade no seu compliance de LGPD.
Você não precisa, muitas vezes, excluir uma base de dados que você não poderia ter se você quer utilizá-la para pesquisa, se você quer utilizá-la para desenvolvimento de novos produtos e novos serviços, basta você anonimizar. Anonimize aquela base e, a partir desse momento, você pode usar aqueles dados, já que você não chega até o titular, você consegue utilizar aqueles dados para fazer seus produtos, o seu marketing, a sua comunicação, para aquele público que você deseja atingir, sem o risco de tomar uma multa, de ser aplicada alguma sanção. Então esses são os conceitos e as aplicações da anonimização e da pseudonimização. Espero que você tenha gostado e te aguardo então no próximo módulo. Até lá!